quero falar deste momento de Kylian Mbappé. Eu lembro que a gente, no início da temporada, discutia muito quando o Mbappé iria surgir, né? Iria apresentar todas as suas credenciais dentro desse Real Madrid, e a gente falava de tempo, que talvez era uma questão de tempo, que no Real Madrid cobrava-se um preço, porque é o Real Madrid e porque é a expectativa do que é o Mbappé também. Mas hoje, vou pedir para o Johnny Boy colocar na tela aí a arte dos jogadores do Real Madrid, para a gente ver a influência e quanto o Mbappé está bem, né, Tati? Isso aí que o João colocou na tela aí, que essa são os jogadores que na sua primeira temporada, o número de gols que marcaram na primeira temporada. Com os 2 que o Mbappé marcou na vitória sobre o Villarreal, ele chegou aos 31, ou seja, ele passou o número de gols da primeira temporada do Ronaldo Fenômeno com a camisa do Real Madrid. E ele tá a 2 gols do Cristiano Ronaldo, que é o que a gente mais olha, porque é o maior artilheiro da história do clube, a 2 também do Nistelrooy e a 6 do Zamorano, né? O ponto é que, claro, vamos ver, todos esses aí fizeram todos esses gols no final da temporada, né? O Mbappé já tá com 44 jogos com o Real, o Cristiano, por exemplo, chegou aos 33 gols com 35 jogos só. Se jogava muito menos na época desses caras, então eles tiveram menos oportunidade de marcar tantos gols. E muito provavelmente, assim, pelo que a gente tá vendo, o Mbappé vai ser o jogador que vai marcar mais gols na sua primeira temporada com o Real Madrid, se ele continuar com isso aí. Tem mais 10 jogos de La Liga pela frente, tem Mundial de Clubes, o Real Madrid pode chegar a 72 partidas na temporada, porque o Mbappé vai chegar a mais de 50, com toda certeza. Então, são ele 2 pode temporadas realmente... da época do Cristiano, né? Foram 35. É que o Cristiano até na primeira ele perdeu alguns jogos por lesão, ele chegou a ficar, acho que quase um mês fora por lesão. Então nem foram tão poucos. Se ele não se machucar, vai bater o Bambam. Aliás, ponto 1 aqui. Respeitem Bambam Zamorano. Uma das boas entrevistas que tive na minha vida, e ele tomando um copão de uísque, e uma golada e outra, ele falava umas verdades. Ele ou você? Não, ele. Mas na tela não parecia nenhum dos dois. Então pode ser eu. Tava lá na Bulgária. Que aleatório. Mas assim, que ele na primeira temporada esteja ali e tal, beleza, isso é parte histórica. O que chama atenção é a acelerada dele em relação aos outros, né? O Mbappé, desses 31 gols, 17 são em 2025, e só em 3, marcou em 4, são 17 gols em 20 jogos que ele disputou, é uma média muito alta, e só em 3 jogos foram gols inúteis. Ele faz 2 gols no Las Palmas, o jogo termina 4-1. Tirasse os gols do Mbappé, o Real Madrid ganhava. Ele faz um gol no Barcelona, o time perde 5-2, não ia mudar nada. Ele faz um gol no Salzburg, o time ganha de 5-1, não ia mudar nada. De resto, os gols do Mbappé serviram para tirar o Real Madrid ou de derrota para levar para empate, ou de derrota para levar para vitória, caso do Villarreal, estava perdendo de 1-0 e ele decide o jogo com 2 gols, ou saindo de empate para levar para vitória. Ele dá uma acelerada em protagonismo do time, em tomar as rédeas do time no momento decisivo da temporada, muito importante para o que se esperava dele. Se espera do Mbappé, né, campeão do mundo, o que custou, embora não tenha tido transfer, mas o que custou em premiação e tal, se fala em 120 milhões de euros pagos ao Mbappé, fora salários, 117 milhões. Então ele está dando a resposta de que se esperava. Se espera o quê? Um protagonista para chegar, resolver, tomar conta? Ele está fazendo isso a partir de 2025, com muitos gols muito úteis de tirar o Real Madrid de placares ruins e de jogos que ele ia perder pontos ou eliminatórias para levar o Real Madrid a vitórias e classificações. Com certeza é relevante tudo isso, e destacar que os 2 gols que ele faz contra o Villarreal, ele faz dentro da área, assim, mais ocupando mesmo a função de 9, né? O Cristiano, quando ele chega no Real, ele é ponta esquerda, né? Ele não é um 9, e ele vai dando espaço para dentro da área com o tempo. O Mbappé já chega meio que ocupando essa função, e se espera dele que ele seja a ponta final dos gols do Real Madrid, né? Inclusive, teve 2 pós-jogo da Champions, que a gente falou com o Rodrigo e com o Vinícius, e os dois falaram, não, a gente quer alimentar o Mbappé para ele ser o nosso artilheiro. Então, a ideia dentro do vestiário é que ele realmente seja essa ponta final. O ponto é que o início da temporada do Mbappé é muito aquém da expectativa. Ele vinha da temporada passada, né, Clarinha? Que a Clara sempre dizia, a única certeza do PSG é que o Mbappé vai marcar gol nos jogos. E no Real Madrid ele chega no início da temporada e ele não consegue ser esse cara. E aí, a partir do jogo contra o Atlético de Bilbao, na qual ele perde aquele pênalti, tem uma mudada de chave na cabeça do Mbappé, ele entra em outro lugar, depois ele tem uma queda de rendimento e realmente nesse ano ele volta a ser protagonista. Mas é óbvio que dentro do contexto Real Madrid,
Não se pede só para que ele seja protagonista dentro dos jogos e dentro de La Liga, se pede para que ele seja decisivo, né? O que ele faz contra o City, os 3 gols que ele faz contra o City, é aquilo ali que o torcedor vai exigir do Mbappé em toda eliminatória, em todo jogo decisivo, em toda a final. Então, claro, ele está começando, mas é evidente que ele está assumindo esse protagonismo de ser o cara que marca os gols que tem que marcar. Ele está sendo mais um 9 do que qualquer outra coisa nesse momento. Para vocês, ele é hoje o cara do Real Madrid? Dentre tantos bons jogadores? Eu acho que foi uma temporada que cada um teve momentos. Acho que começa com o Vini melhor. O Rodrigo, de dezembro até agora, vive um bom momento, também muito bem. O Bellingham, acho que é o mais constante, só que se exige dessa temporada, acho que menos números dele. Ele tem 22 participações em gols, 11 assistências. E de dezembro para cá, essa acelerada do Mbappé torna ele, nesse momento, o protagonista do time. E na Champions, né? Contra o City decidiu, contra o Atlético de Madrid foi muito bem. Então, ele não está só brilhando, como brilhando em momentos mais pesados que... Até acho que contra o Atlético ele não foi bem, mas a única coisa que o Real Madrid criou foi o pênalti dele, né? No jogo de volta. A única coisa foi uma jogada que ele, uma corrida dele individual, que ele dribla 2 jogadores. Pênalti, né? E depois ele faz o gol de pênalti. Mas os 210 minutos dele em campo na eliminatória basicamente se resumem à grande jogada do pênalti sofrido. A lupa do Mbappé vai estar na eliminatória com o Arsenal, né? Assim, essa eliminatória aí ele vai ter que meio que puxar ela para ele, assim. Ele faz o que ele faz contra o City. No primeiro jogo ele nem vai tão bem, mas marca gol. No segundo ele é o grande protagonista. Nas eliminatórias com o Atlético, no primeiro jogo ele é bastante criticado, inclusive o mais criticado do ataque do Real Madrid. No segundo jogo, a jogada mais importante é a dele, sem nenhuma dúvida. E a lupa no Mbappé vai estar na eliminatória contra o Arsenal, né? Porque ao Mbappé, repito, se pede que ele seja o protagonista nas noites grandes de Champions. Que o Rodrigo já foi, o Vinícius já foi, o Bellingham já foi, e mesmo na primeira temporada, se exige que o Mbappé seja esse cara, né? Ele tá mostrando essa constância, mas ele precisa fazer isso todo jogo. É que esse é o problema, ele tem que fazer isso todo jogo. Não sei se ele vai conseguir, mas ele vai ter que fazer. O Mbappé, em nenhuma temporada, fez menos de 20 gols. Cara desses que começou a jogar aos 16. Ele tem 30 gols nessa temporada e 4 assistências, né? 31 gols, 5 assistências. 31 gols, 5 assistências? E 5 assistências. Então são 36 participações. É o melhor número comparativamente com qualquer outro jogador do Real Madrid, Tati. O Vini tem... O Vini tem 19 e 10. 19... Isso. Tá. Eu também. Empatados, Rodrigo e Bellingham com 22 participações. Cara, é que a linha é tão fina, porque é nesse momento da temporada, a gente estava falando do Dembélé aqui, né, Clarinha, que o Dembélé, de repente, se o Paris Saint-Germain vence a Champions, na conta de vocês já seria candidato para ser melhor do mundo, por exemplo, se ele arrebentasse nos próximos jogos. Eu acho que chega nesse momento da temporada, a linha é tão fina, a gente coloca e tira o Salah, por exemplo, de uma forma tão fácil, e a gente pode incluir outro de uma forma tão mais fácil também. Por exemplo, se o Rodrigo mete 2 gols e classifica o time nas quartas, faz um na semi e faz um na final, já vira o Rodrigo. Então é difícil cravar, né? O grande favorito dentro de tantas estrelas aí. Eu só acho que os jogadores que têm temporadas anteriores muito boas e já ali no top 3, top 5, que seja, eu acho que eles saem na frente. Eu acho que, por exemplo, se a gente tem uma reta final, é porque, por exemplo, usando os 2 exemplos, Dembélé e Mbappé, ou que seja Vini, enfim, outros, se a gente chega numa semifinal, um dos dois não vai para a final, né? Porque eles não tem como ser uma final entre PSG e Real Madrid. Mas se o Dembélé faz uma grandíssima reta final e o Mbappé faz uma grandíssima reta final, ainda que o Dembélé faça talvez um fim de temporada melhor do que o do Mbappé, cara, o Mbappé tem anos em que ele ganha voto, em que ele está sendo visto. Então, eu acho que mesmo que pela temporada, pelo recorte menor, outros jogadores entrem, se esse jogador não tem um passado de briga, eu acho que ele não ganha, tá? Então, mas é um erro, eu acho que... tá? Sim, o prêmio não é retroativo, acho. Né? Mas a gente sabe como é que é o voto. Sim, então, sim. Por isso... Não, mas é por isso que essas premiações, cada vez mais a gente conversa com gente dentro do futebol, né, treinadores, enfim, os caras vão desvalorizando, porque não pode ser retroativo, né? Tem que ser pela temporada do cara.